No seu maravilhoso livro sobre a Carta aos Efésios, o teólogo Watchman Nee observa que a carta pode ser dividida em 3 movimentos: sente-se, caminhe, levante-se. Nós estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, segundo Efésios 2:6. Nós caminhamos, então, dignos de nosso chamado em Cristo, Efésios 4:1. E nós levantamos contra as agressões do maligno, Efésios 6:10-17. E a ordem aqui desses 3 atos é extremamente importante. Primeiro, nós aprendemos a nossa verdadeira posição em Cristo, elevados, perdoados, adotados, amados e herdeiros do universo. Depois, nós aprendemos como sair para o mundo com base nisso. E, finalmente, nós aprendemos a enfrentar os ataques de Satanás, sabendo que já temos uma posição mais elevada. E segundo Nee, todos os nossos problemas na vida cristã provém justamente de um fracasso na nossa apreciação da capacidade de nos assentarmos em Cristo Jesus. Quando nós tentamos caminhar antes de sentar, a gente acaba caindo de cara no chão. Nós imaginamos que o cristianismo consiste em desempenhar certas funções ou cultivar certas características. No entanto, a nossa nova vida realmente nos foi dada em Jesus e precisamos apreciar isso. Assim, quando nós passamos do sentar, em Efésios capítulo 1 a capítulo 3, para o caminhar, que são Efésios 4 e 5, Nee, então, faz o seguinte comentário: Deus nos deu Cristo. Agora não há nada mais que possamos receber fora dele. O Espírito Santo foi enviado para produzir em nós o que há em Cristo. Nada além ou fora dele. Estamos acostumados a olhar a santidade como uma virtude, a humildade como uma graça, o amor como um dom a ser buscado de Deus. Mas o Cristo de Deus é Ele mesmo tudo isso e tudo o que sempre precisaremos. A nossa vida é a vida de Cristo, mediante, ela é mediada em nós pelo próprio Espírito Santo que em nós habita. Então, sendo assim, a primeira área da nossa caminhada que Paulo aborda é o reino das palavras, como ele aborda no capítulo 4 de Efésios. Na palavra, Cristo nos é dado novamente pelo Espírito. Portanto, o corpo de Cristo é um corpo cheio de palavras. Estamos sempre voltando à palavra do Evangelho para nos falar de nossa verdadeira posição, sentados à mão direita de Deus. E apesar de todas as evidências mundanas, em contrário, nós caminhamos pela fé e não pela visão. Em outras palavras, nós caminhamos pela palavra. Assim nós estamos constantemente falando a verdade no amor para que possamos crescer nele em todas as coisas. Efésios 4:15. E ao considerar isso, Paulo levanta a questão das palavras que acabam dando errado. No versículo 29, ele vai falar de uma comunicação corrompida. No versículo 31, ele nos exorta a colocar de lado o falar mal uns dos outros. Mas no versículo 26, ele escreve nosso pequeno e fascinante verso de hoje. Fiquem irados, mas não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Efésios 4:26. Paulo está consciente de que a ira é uma realidade na nossa comunicação diária. Se nós somos tentados à ira diária, talvez nós não estejamos caminhando com nossos irmãos e irmãs em comunhão próxima o suficiente. Se algo não está despertando em nós, é porque a gente está se isolando e não se aproximando. Veja, a ira surge quando os nossos desejos são frustrados. Paulo, na verdade, Tiago fala isso lá em capítulo 4, versos 1 a 3 da sua carta. Só que na maioria das vezes, a gente fica bravo, irado, porque os nossos desejos são inadequados e aí eles se frustram. Só que às vezes os nossos desejos são bons e são adequados. E, portanto, a gente fica extremamente frustrado quando eles não ocorrem. E isso envolve uma certa ira justa. Só que em tais situações, Paulo diz que nós devemos ficar irados, mas não pecar. A ira não deve ser reprimida, mas ela precisa ser lidada e abordada propriamente. E abordada rapidamente. Na Bíblia, é interessante que os dias eles terminam ao pôr do sol, porque cada dia é como uma espécie de microcosmos, um pequeno mundo. Cada dia começa na escuridão, assim como na criação, ao anoitecer, mas a luz triunfa sobre a escuridão. Haja luz. E se essa é a história da criação do mundo, então ela deve ser também a história das nossas vidas. E a escuridão, assim como na criação, não deve ter a última palavra em nossas relações. Nós devemos terminar com a luz da graça e da reconciliação. Portanto, Paulo exorta a gente a resolver as nossas brigas antes que o dia termine. Dessa forma, nós seremos imitadores de Deus. A sua palavra final ao mundo não é uma palavra de ira, é uma palavra de misericórdia.
Observe aqui como é que Paulo fundamenta todos os nossos atos humanos de reconciliação na grande reconciliação que Deus fez através de Jesus Cristo. Ele diz, pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Efésios 4, 32 até 5, verso 2. Sente-se nessa verdade. Descanse nessa verdade. Cristo nos amou e ele se entregou a si mesmo por nós. Estamos em paz com Deus vivo, embora tenha custado a ele tudo para poder assegurar essa paz. Agora a gente precisa caminhar por essa luz. Existem pessoas por aí que talvez você precise se reconciliar. E se isso é verdade, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira.